Querido irmão, querida irmã, continuando, são já anos, cada domingo é um novo passo, cada novo passo é mais um domingo, atravessando a vida e a história sob o signo da Palavra de Deus. E aqui estou para a leitura orante deste domingo, 28 de agosto. É o 22º domingo do tempo comum. E para este 22º domingo do tempo comum, o Evangelho é o de Lucas. Estamos no C, Lucas, capítulo 14, versículos 1, depois dá-se um salto para o versículo 7 até o 14. Até o versículo 14. Lucas 14, 1.7 até o 14. Vamos à leitura primeiro e a explicação. Tudo isso objetivando a oração na segunda parte. Em certo dia de sábado, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição. E eles o espiavam. E Jesus lhes contou uma parábola dirigida aos convidados, ao notar que eles escolhiam os primeiros lugares. Disse-lhes: quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar. Não aconteça que alguém mais importante do que tu tenha sido convidado por ele. E quem te convidou a ti e a ele, venha te dizer: cede-lhe o lugar. Deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar. De modo que ao chegar quem te convidou, venha até você e diga: amigo, vem mais para cima. E isto será para ti uma honra em presença de todos os convivas. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Em seguida disse àquele que o convidara: ao dares um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez e te retribuam do mesmo modo. Pelo contrário, quando deres uma festa, chama pobres, estropiados, coxos, cegos. Feliz serás então, porque eles não têm com que te retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. É esta, meu irmão, minha irmã, a palavra do Evangelho deste 22º domingo do tempo comum. Vamos lá. Antes destas palavras, Jesus fora advertido por alguns fariseus, e a advertência era uma exortação, um pedido, uma recomendação. Parte daqui, estava na região da Galileia, parte daqui porque Herodes
quer te alcançar, quer te prender, quer te matar. Vai embora enquanto é tempo. E parece que Herodes projetava exatamente isso. Fizeram o mesmo com João Batista. Mas então, a resposta de Jesus qual fora? Digam a Herodes que eu prego ou anuncio o evangelho do reino hoje e amanhã e devo seguir o meu caminho. Isto é, uma plena liberdade e autonomia de Jesus sobre qualquer força que se pusesse em confronto com ele, querendo impedi-lo. De fato, lá em Jerusalém, quando o prenderam e o sentenciaram e o executaram, crucificando-o, ele poderia até ter fugido, mas não o fez. Por quê? Porque o seu projeto, o de mostrar a bondade de Deus até quem o assassina, deste projeto ele não retrocede. Foi num quadro assim que apareceu, que surge esse nosso diálogo de Jesus em uma casa para a qual fora convidado. Certo sábado entrou na casa de um dos chefes para uma refeição e eles o espiavam. Normalmente, aos sábados, ia-se à sinagoga. Lá se proclamava a palavra do Antigo Testamento. Havia uma explicação. E o chefe da sinagoga, com frequência, levava alguns dos convidados ilustres para suas casas e lá continuavam o diálogo acerca do tema apresentado ou abordado na sinagoga, num contexto de refeição. Havia todo um ritualismo e todo um etiquetário muito severo a ser observado por ocasião de uma refeição. O modo como lavar as mãos, a posição de cada um dos convidados. Havia toda uma religiosidade a envolver cada passo e cada movimento. E cada um dos convidados era cioso do lugar de honra a que lhe cabia. E havia uma hierarquização muito bem definida. E quem ocupava os primeiros lugares também desfrutava dos melhores manjares. E então, e os convidados fariseus o observavam, aqui diz espiavam. O verbo usado é observar com grande atenção para tentar flagrar Jesus na imprecisão quanto à observância das regras religiosas atinentes ao alimento e à refeição, que eram muitas e muito severas. Queriam flagrar o Senhor. Mas aí, Jesus então começou a falar. Quando alguém te convidar para uma festa de casamento, dirigiu-se ao homem que o convidara. Quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas em primeiro lugar. Sabemos os desdobramentos há pouco lidos. Põe-te no último. Por quê? O último lugar era reservado aos servos. Mais do que esse ou aquele lugar, a intenção da parábola é outra. Apresenta-te com as vestes e a identidade de quem é servo dos outros e não de quem quer ser servido pelos outros. De quem busca prerrogativas, vantagens, garantias ou benefícios. Faze-te servo, porque o próprio Jesus se fizera servo
E é este o modo de Deus se apresentar e se revelar. E a lógica humana é sempre, é aquela pulsão secreta que trazemos conosco, todos nós, de grandezas, de projeções, de superioridade, de favores, de privilégios. E isso estava a acontecer não apenas com os fariseus no tempo de Jesus, mas já se verificava, inclusive, entre as comunidades dos primeiros cristãos. Embora seguidores de Jesus, a tentação era de apresentar-se quais amigos, seguidores dele, todavia, adotando critérios que não fossem os do Senhor e nem os de Deus. Uma religiosidade que não transforma a liberdade, que não transfigura e não confere um novo rumo, uma nova direção, um novo significado à própria liberdade pessoal. E então seguiu outra parábola. Ao dares um almoço, não é parábola, é uma exortação. Não convides teus amigos, irmãos, os teus, que podem retribuir e retribuirão. Por quê? Porque quando fazemos o bem somente aos que são bons conosco, é um jogo de recompensas recíprocas. Mas convidar pobres, estropiados, coxos, cegos, são imagens usuais da época para ilustrar aqueles fragilizados que nada podem oferecer em troca. Justamente a afeição por eles indica que os critérios de Deus estavam em primeiro lugar e não os gostos pessoais de quem oferece, de quem é bom apenas com os bons. É a questão da misericórdia, é daquela bondade gratuita. E é discípulo aquele que muda os critérios em favor daqueles propostos pelo Senhor Jesus. Pois bem, querido irmão, querida irmã, estamos aqui a começar a segunda parte da leitura orante deste 22º domingo do tempo comum. É o dia 28 de agosto. Antes, porém, da oração, queiramos cuidar da nossa interioridade e disciplinar as nossas percepções para que não nos distraiamos. Feche os olhos, por favor. Concentre-se nos seus cabelos. Parece algo tão comezinho, quase digno de riso, mas sinta-os. Para senti-los é preciso concentração. Fechando os olhos, os ouvidos, aguçando a atenção, sinta os seus cabelos. Vamos sentir os nossos olhos agora, sinta os seus olhos. É preciso muita concentração para isso. Sinta-os. Isso requer até relaxamento das tensões. Tente sentir os seus ouvidos, por fora as orelhas, por dentro todo aquele tubo auditivo que vai até o cérebro,
E o som chega lá e o cérebro discerne. Tente sentir o seu coração a bater no peito. É preciso muita quietude. Nenhum outro rumor ou nenhum outro movimento para que sintamos o coração a bater, nenhum outro movimento deverá roubar nossa atenção. Sinta o seu coração a bater. Agora vamos a um novo passo. Vamos pedir que o Espírito Santo, ele inspirou o autor, o evangelista, inspirou Lucas a escrever o que Lucas fazia, as frases que construía, as palavras que escrevia. A inteligência era humana, a motivação vinha de Deus, do Espírito de Deus. Com ele foi assim para escrever, que o mesmo Espírito venha participar da nossa leitura. Vinde, Espírito Santo, iluminai nossas mentes, nossas inteligências e os nossos afetos. Fazei-nos sensíveis, dóceis, receptivos a esta palavra, escrita por Lucas. Ele quis que os cristãos de todas as épocas pudessem participar da vida, da história e das verdades que Jesus viveu, propôs e as legitimou com sua ressurreição. Vinde, Santo Espírito, mover-nos ao seguimento de Jesus, suscitando em nossos corações e mentes sensibilidades particulares para a verdade que o Senhor, que o Salvador nos legou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos ver as imagens, reler em forma de imagens aquilo que for a palavra lida. Certo sábado, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para a refeição. Seguramente uma refeição festiva. Podemos até imaginar, os fariseus tinham boas casas, como uma boa casa do nosso tempo. Um jardim à entrada, talvez. Um espaço para festas lá no fundo. E as refeições, assumidas em grupos, tinham caráter festivo, mas não era uma festa marcada por desfrute, mas especialmente para partilhar a fé que juntos professavam, com muitos rigores, observâncias e etiquetas. Podemos até observar que Jesus se senta, não segue muito as etiquetas, e há os que se entreolham fazendo sinais, porque Jesus não se ajusta àquela padronização religiosa que havia, inclusive para as refeições. E aí Jesus toma a palavra, vamos tentar imaginá-lo. Jesus que começa, por iniciativa dele, a parábola. Vamos tentar imaginar o Senhor a falar para aquela gente que não parece muito preocupada com a espontaneidade e tampouco com o bom acolhimento ao hóspede convidado.
Vamos tentar observar o Senhor a falar. Quando alguém te convida para uma festa, procura o último lugar. O convidado se põe a falar. Os outros procuravam os primeiros. Inclusive, o senhor da casa, o que era comum. Mas Jesus está a dizer a ele, quando ofereces um banquete, não procures o destaque para ti. E continua o Senhor a falar, coloca-te em qualquer banquete, lá no lugar do servo. E os outros, muito preocupados, observam-no com exigências, com ritos, com etiquetas. E Jesus continua, põe-te entre os servos, alguém virá te chamar para te colocar num lugar de maior nobreza. A imagem do banquete era também a imagem de Deus com seu povo, num grande banquete. Acompanhe, vamos seguindo os passos propostos pelo Senhor àquele homem, cortês até pelo convite, mas que não consegue vislumbrar muitas possibilidades nobres em quem se faz humilde. Mas o Senhor continua, se te puseres em primeiro lugar, pode acontecer de perderes aquele espaço. E o Senhor continua, quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Tente observar aquele interlocutor do Senhor, a olhar no rosto de Jesus, face a face, e Jesus a repetir, quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Sigamos. Agora imagine-se lá naquela festa, talvez com prerrogativas, você, eu, merecíamos certos destaques, reconhecimentos, honrarias. Parece que houve frieza, desatenção, desapreço por mim. É possível que eu esteja todo assinalado, marcado por anseios e desejos de grandiloquência. Afinal, foram tão grandes os favores e são tão grandes os méritos que poderia sim colocar-me numa posição de maior projeção. Talvez eu esteja com esta dor, com esta vaidade, uma espécie de cobiça secreta. E talvez eu pretenda isso do Senhor, que Ele veja quantos méritos eu tenho e me agracie com favores e benefícios. Mas agora é o Senhor que está a falar comigo. Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Ele não faz com rudeza, Ele não me fala com desrespeito. Ele não me toma como uma pessoa má, mas Ele me adverte como um irmão e amigo, como o Salvador. Talvez até pronuncie o meu nome e queira dizer a mim, olhando nos meus olhos, com muita benevolência, quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Talvez Ele reconheça e me conheça, saiba das minhas vaidades, dos meus
egocentrismos, das pretensões que tenho de destaque, de louvores. É bem possível que Ele perceba as minhas ambições e talvez eu tenha que pedir a Ele que seja Ele a força para que eu me despoje de quaisquer grandezas, a não ser a grande verdade de fazer-me servo de quem precisa da minha bondade. Então vamos pedir isso, que a força do seu Espírito faça-me ver na humildade o melhor perfil de discípulo que eu gostaria de adotar para a minha vida.